Seja muito bem-vindo, que bom estarmos juntos em adoração nessa manhã. Nós estamos em meio ao Evangelho de João e hoje entramos no capítulo 11 e falaremos sobre o tema quando não entendemos Deus. Quando não entendemos Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu não sei se você já viveu situações difíceis na sua vida, em que você simplesmente não consegue entender, ou não consegue ver o sentido. Quando passamos por situações assim, é comum alguém se perguntar, por que eu tenho que passar por isso? Por que Deus permite essas coisas? Eu não sou amado de Deus? Eu não sou filho de Deus, então por que eu tenho que viver adversidades? Essas são questões importantes na verdade, porque todos enfrentamos e enfrentaremos muitas situações em que simplesmente não conseguimos entender o propósito, não conseguimos muitas vezes sequer ver uma saída, mas o problema na verdade é que nós queremos encontrar explicação para tudo, queremos ver lógica em tudo, a nossa mente é treinada para trabalhar dessa maneira muitas vezes, queremos encontrar lógica, achamos que tudo é matemática, que tudo tem que ter uma explicação, mas na verdade a nossa vida não é simples assim, nem tudo vai ser como 1 mais 1, nem tudo poderá ser explicado pela lógica ou pela matemática. A nossa vida está cheia de mistérios. Nem sempre nós teremos todas as explicações. Nem sempre nós entenderemos Deus. E está tudo bem. Você sabe por quê? Como pode a criatura querer entender o Criador? Se nós entendêssemos tudo sobre Deus, se nós entendêssemos tudo sobre os seus caminhos, Ele deixaria de ser Deus, porque se Deus couber dentro da mente do homem, se Deus pudesse encaixar dentro do intelecto humano, Ele deixa de ser Deus. Como nós, como criaturas, queremos entender todos os caminhos do nosso Criador. Você sabe, querido, Deus está muito além da nossa compreensão. A Bíblia não tem a explicação para tudo. A Bíblia não conta a história inteira da humanidade em cada detalhe, até porque isso não seria possível, não caberia dentro de um livro. A Bíblia não tem todas as histórias, nem todas as explicações, nem todas as respostas, mas Deus nos deixou o suficiente para crermos, termos um relacionamento com Ele. Deus nos deixou o suficiente para que vivamos uma vida transformada no nome de Jesus. Sabe, querido, que hoje você possa refletir. Eu não sei que tipo de situação você tem vivido, mas quando nós olhamos para o Evangelho de João no capítulo 11, nós veremos o início do 7º sinal miraculoso realizado por Jesus dentro desse Evangelho. Todos os sinais miraculosos que encontramos no Evangelho de João, eles são importantes, eles são emblemáticos, porque eles são sinais que apontam para algo maior, são como pistas de um tesouro. Por isso cada um dos milagres que nós vemos no Evangelho de João são significativos para compreendermos algo sobre a natureza de Jesus, sobre a sua missão. No milagre da ressurreição de Lázaro, os milagres vão crescendo e nós nos depararemos no capítulo 11 com o milagre da ressurreição de Lázaro. E nós veremos hoje como Deus, Ele age de formas misteriosas, formas que nem sempre serão alcançadas pela mente humana, mas que tudo que Deus faz aponta para algo maior, aponta para um benefício eterno. Nós vamos ler hoje dos versos 1 ao 16 do capítulo 11,
Eu quero que você preste bem atenção em cada palavra. Nós vamos ver somente a primeira parte hoje desse milagre, e nós continuaremos na próxima semana. João 11, verso 1, diz assim, acompanhe comigo com atenção essa leitura, por favor. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, a irmã dele, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Os discípulos disseram: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Os seus discípulos responderam: Senhor, eles não entenderam, se ele dorme, vai melhorar. Jesus se referia à morte de Lázaro, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Por isso lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Contudo, vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com ele. Somente até aí, até o verso 16 leremos hoje. Graças a Deus pela sua palavra. Queridos, um milagre tão importante. Lázaro, Marta e Maria eram amigos próximos de Jesus. O texto deixa claro que Jesus os amava, amava essa família, amava cada um individualmente. Maria ficaria conhecida como aquela que deu uma oferta extravagante 1 semana antes da morte de Jesus. Lavou os pés de Jesus com um azeite caro, enxugou com os seus cabelos. Um milagre que é descrito nesse capítulo antecede a última semana da vida de Jesus. Note que o apóstolo João, ao escrever o Evangelho, colocou metade para a vida de Jesus e metade do Evangelho, do capítulo 11 até o final, para descrever a última semana da vida de Jesus. Nós veremos ao terminar esse capítulo que Jesus vai até Betânia para salvar o seu amigo. E ao ressuscitar Lázaro dentre os mortos, os judeus vão tomar a decisão definitiva de matar Jesus. Betânia era um povoado pequeno que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, pertinho de Jerusalém. Era distante 1 dia de caminhada de onde Jesus estava. Mas eu quero destacar nessa manhã 4 verdades importantes que vão te ajudar, extraídas desse texto, mas que vão te ajudar a enfrentar as crises e a confiar em Deus, mesmo quando você não puder entender. A primeira verdade que podemos extrair desse texto é essa daqui, ser amado de Jesus não nos impede de passar por crises. Você pode testificar dessa verdade hoje? Você pode ler em voz alta junto comigo? Ser amado de Jesus. Veja, o amigo de Jesus foi cometido por uma enfermidade grave. Lázaro
A Bíblia deixa claro que Lázaro era amado de Jesus, mas isso não o impediu de ficar enfermo, nem de viver dificuldades. Você sabe, muitas vezes nós como pais queremos proteger os nossos filhos, queremos impedir que eles passem por qualquer sofrimento, não é verdade? Os pais, quando têm filhos pequenos, ficam ali cercando por todos os lados, para ele não tropeçar, para ele não cair, para tudo ver, né? Queremos impedir que ele viva qualquer adversidade. Quando o filho tropeça, logo vai a mãe, pega no colo, não foi nada. Mas você sabe que conforme os filhos vão crescendo, os pais têm que rever essa forma de criação, porque para que alguém seja um adulto completo, seguro, maduro, ele vai ter que aprender a passar por crises, a vencer as crises e fazer isso por si só com a ajuda de Deus. Hoje minhas 2 filhas estão estudando distantes da família. A Raquel, minha filha mais nova, tem 18 anos, está morando em outra cidade, em outro país, e no último mês ela passou por diversas adversidades, por diversas coisas. Até um mês e pouco atrás ela estava aqui dentro da casa dos pais sendo protegida, e agora ela está tendo que lidar com todo um mundo de coisas, com todo uma adaptação de viver como imigrante em outro país, de ter que lidar com as pessoas, com uma porção de situações. E sabe, muitas vezes os pais ficam apreensivos. A mãe logo fala, a Alessandra às vezes fala para ela, qualquer coisa a mamãe pega um avião e vai te buscar aí agora. Basta uma palavra. As mães têm um instinto mais protetor, não é assim? Os pais muitas vezes é que empurram para que os jovens, as crianças possam assumir desafios, ter responsabilidades. Mas Deus mesmo não poupa os seus filhos de viver crises, nem de viver sofrimentos, porque eles são importantes para o desenvolvimento, para a maturidade. Veja o que aconteceu com os discípulos de Jesus. Só João morreu de morte natural. Todos os outros tiveram que enfrentar o sofrimento para dessa maneira glorificar o nome de Deus. Deus não poupa os seus filhos de passar por crises. Por isso é bom que você reveja também a forma como você tem educado os seus filhos, para que eles possam também crescer de maneira completa, saudável, pronto para enfrentar os desafios da vida. Os sofrimentos, as adversidades são inevitáveis. Todos passaremos por elas. Assim como Deus faz nascer o sol sobre maus e bons, assim como Deus faz chover sobre justos e injustos, as adversidades virão para todos, as crises virão para todos. Marta e Maria fizeram o certo na hora de aflição, na hora da aflição. Elas mandaram buscar a ajuda de Jesus, elas buscaram a ajuda de Jesus, mas note, mesmo assim a crise se agravou. Lázaro piorou e morreu. É difícil quando nós oramos e nada acontece. É difícil quando nós oramos, buscamos a Jesus, mas as coisas só parecem piorar. Há enfermidades, problemas financeiros, problemas emocionais, perdas, até mesmo luto, situações que saem do nosso controle. E mesmo buscando a Deus, o que parece é que ao invés de melhorar, pioramos. E nessas situações nós não conseguimos entender. Se nós somos amados de Deus, se somos filhos de Deus, por que temos que passar por essas coisas? Quando o milagre que nós esperamos não chega, vem então a angústia. E é o que nós vemos acontecer aqui neste capítulo 11. A dor aumenta. Você já passou por situações assim? Você tem passado por situações assim? Olha, ouça a palavra do Senhor nessa manhã. Você pode não ser poupado de passar pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor te diz, você não está sozinho.
O bom pastor vai à tua frente, a tua vara e o teu cajado te consolam. Você pode não ser poupado de enfrentar o exército inimigo maior e mais forte do que você, mas há um Deus que mesmo diante do deserto ou do inimigo, prepara um banquete, unge a tua cabeça com óleo e o teu cálice transborda. Aleluia! Você não será poupado de enfrentar o inimigo, mas você não está sozinho. Você tem um Deus que é o teu escudo, aleluia. Você tem um Deus e Ele tem uma aliança com você, aleluia. Por isso, querido, não se abata se você está vivendo uma crise. Isso não quer dizer que Deus está ausente. Isso não quer dizer que você não é amado por Deus. Mesmo que você não consiga entender, mesmo que você não consiga ver uma saída, creia no Senhor e Ele te fortalecerá. Aleluia! O que você está vivendo, diz o Senhor para você, como disse aos discípulos naquela manhã, não é para destruição, não é para morte, mas para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. O segundo ponto, a segunda verdade que podemos extrair desse texto nessa manhã, é que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Há duas palavras que aparecem no grego, você tem aí nesse título, cronos, que é o tempo cronológico, que é o nosso tempo e é diferente do tempo de Deus, kairos. Veja, as irmãs enviaram um pedido urgente para Jesus, e elas disseram em poucas palavras: Senhor, aquele a quem amas está doente. Senhor, aquele a quem amas está doente. Não precisava dizer mais nada, não é verdade? Quando alguém que você ama precisa de ajuda, você sai correndo, não é assim? Não sei se você já passou por uma situação assim. Um filho, alguém próximo, alguém que você ama, quando você recebe uma notícia, olha, ele está precisando de ajuda, você vai largar, pode ser o trabalho, pode ser o que for, alguém vai largar o que está fazendo para socorrer aquele a quem ele ama. Elas tinham a certeza que Jesus viria prontamente, mas Jesus recebeu a notícia, e ao invés de mandar um recado, ao invés de sair correndo, Jesus ficou mais 2 dias onde ele estava. Ele não foi quando as irmãs gostariam. Ele não foi prontamente como as irmãs pensavam que ele fosse. Agora, quando olhamos para os discípulos, as irmãs queriam que Jesus fosse logo. Elas tinham pressa. O discípulo amado estava doente. Agora, segundo a vontade dos discípulos, eles nem sequer iriam. Os discípulos falavam: Jesus, mas nós vamos voltar para aquele lugar onde acabaram de tentar te apedrejar. Segundo a vontade dos discípulos, eles nem sequer iriam. As irmãs tinham pressa, mas veja, a agenda de Jesus não era determinada pelos homens, nem pela vontade da família, nem pela pressão dos amigos, mas a agenda de Jesus era determinada pela vontade do Pai. Aleluia! Havia um tempo certo, segundo a vontade do Pai, para cada passo de Jesus, para cada atitude, para cada milagre. Note algo muito interessante. Quando Jesus chegou para ressuscitar Lázaro, ele estava morto há quantos dias? Quantos dias? Veja só, Jesus, quando recebeu a notícia, ficou ali quantos dias? 2. De onde Jesus estava, era 1 dia de caminhada até onde Lázaro morreu. 3. Sabe o que isso quer dizer? Que Lázaro morreu enquanto o mensageiro estava indo falar com Jesus.
Vamos fazer a conta novamente. Um dia de caminhada de onde Lázaro estava até Jesus. Lázaro ficou doente, o mensageiro saiu ao encontro de Jesus. E depois dele ter saído, nesse dia de caminhada, antes dele chegar até Jesus, Lázaro morreu. Jesus recebe a notícia, espera 2 dias. Depois de 2 dias, Jesus sai e chega aonde Lázaro estava no 4º dia. Enquanto o mensageiro ia até Jesus, Lázaro já tinha morrido e Jesus já sabia disso. Havia uma crença entre os rabinos que até o 3º dia da morte, um enviado, um emissário de Deus podia ressuscitar alguém dentre os mortos, mas depois de 3 dias, só Deus mesmo poderia levantar alguém dos mortos. Por isso Jesus chegou no dia apropriado, aleluia, para demonstrar que Ele é Deus e tem poder sobre a morte, aleluia. Ouça, querido, Deus está falando com você. Jesus não se deteve por não amar os irmãos. Está repetido no texto. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Jesus não se deteve por estar insensível aos problemas da família, ou porque ele tinha algo mais importante para fazer. Jesus amava aqueles irmãos, mas ele se deteve porque ele estava para fazer um milagre ainda maior do que todos tinham pensado ou imaginado. Aleluia! Aquilo que Jesus faria seria tão extraordinário, algo que só o próprio Deus poderia fazer, e todos cresceriam em fé, todos cresceriam na revelação de Deus, todos seriam abençoados, principalmente Marta, Maria e Lázaro. Ele não estava atrasado. Jesus chegou na hora certa, na hora oportuna, no tempo de Deus. Como ele já havia dito, a enfermidade não acabará em morte, mas será para a glória de Deus. As duas palavras usadas no Novo Testamento, está aqui uma pequena definição delas para você guardar. Kairos é o tempo oportuno, o momento certo, a época adequada. Nós falamos sobre isso quando passamos pelo capítulo 7 do Evangelho de João, quando Jesus fala do momento certo de ir até a festa. E Cronos é o tempo cronológico, é o tempo linear, representa o tempo do homem, enquanto Kairos representa o tempo de Deus. Cronos é a pressa, é o tempo corrido, é o tempo cronológico, é a realização das atividades. Sabe, querido, reconhecer a hora certa, o timing certo, é algo muito importante na vida de alguém. Você poder tomar a decisão certa, na hora certa, poder dar o passo na hora apropriada é fundamental para que você tenha êxito nas suas atividades, no seu trabalho, na sua vida pessoal, em todas as áreas. Quando você, por exemplo, vai e coloca um bolo no forno, coloca um pão, coloca um bolo no forno, você tem o tempo certo de retirar, não é verdade? Há muitas circunstâncias, a temperatura do forno, mas alguém vai ter que ficar ali atento. Muitas vezes você segue a receita, mas mesmo assim, o pão pode acabar passando do ponto, e se ele passar do ponto, vai ficar queimado, vai ficar o gosto de queimado. Se você tirar antes do tempo, ele não vai desenvolver o sabor igualmente, a massa vai ter problemas. Há o tempo certo, e alguém vai ter que colocar no relógio ainda, ficar de olho, para poder tirar o pão, tirar o bolo na hora apropriada, para que ele possa estar saboroso. Querido, Jesus sempre foi guiado pela agenda dos céus. Nós vemos isso em todo o Evangelho de João, do começo ao fim. Havia um tempo certo para cada atitude na agenda de Deus. Jesus nunca agiu na pressa dos homens. Jesus nunca agiu no cronograma dos homens. Cuidado, ouça. Quando você quer dar ordens para Deus,
Muita gente na oração pensa que pode manipular ou dar ordens para Deus. Olha, Deus, faça assim, 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 assim. Eu quero determinar o tempo e a forma como Deus tem que agir. Deus, vai logo, eu estou com pressa. Essa semana é a resposta. Essa semana eu quero o sinal. Tome cuidado, porque você vai acabar se frustrando, porque Deus não vai fazer como você quer e nem na hora que você quer. Cuidado para não ficar obstinado e insistir tanto com Deus em algo que vai acabar te afastando do propósito de Deus no fim. Cuidado com a pressa, cuidado por não optar pelo caminho do homem, para que você não acabe vivendo na permissão de Deus, mas fora da vontade de Deus. É assim que muitos tropeçam, quando atropelam o Kairós, o tempo oportuno de Deus para cada passo, para cada desafio das suas vidas. Quando um jovem deseja casar-se, ele vai precisar da pessoa certa no tempo certo. A pessoa certa e o tempo certo. Essas duas coisas precisam se juntar para que alguém venha casar bem. Isso vale para outras decisões importantes da vida. Buscar o tempo certo das decisões. E como eu posso fazer isso? Submetendo a sua agenda a Deus. Confie no Senhor, confia a Ele o teu futuro, confia a Ele o teu destino, querido. Confia no Senhor, entrega o teu futuro a Ele e Ele agirá. Ao invés de seguir o seu próprio cronograma, siga o cronograma do céu. A oração que deve ser feita pela igreja nesse ano: seja feita a tua vontade, Senhor, na terra como no céu. Quantos podem fazer essa oração nessa manhã? Seja feita, Senhor, a tua vontade na minha vida, a tua vontade na terra como é no céu. Você sabe por que o homem se engana? Ele só vê o dia de hoje, só vê até essa parede, não vê o que está depois. Nós achamos que muitos caminhos são direitos, mas no final eles acabam em caminho de morte. O que alguém precisa fazer? Entregar a sua vida, entregar o seu futuro, submeter a sua agenda à agenda de Deus, porque Ele é eterno, Ele pode ver o passado, o presente e o futuro. Aleluia! Ele sabe o que é melhor para você mais do que você mesmo. Aleluia! Quantos creem nisso nessa manhã? Talvez você esteja esperando por um milagre, uma bênção que parece nunca chegar, e isso é algo muito difícil. Quando alguém passa por isso, a sua fé vai ser provada. Há uma guerra entre a lógica e a fé. Você se lembra de Abraão? 25 anos se passaram até que a promessa de Deus se cumprisse na sua vida. Esse é um tema comum nas Escrituras. Há um tempo entre a promessa de Deus e a sua realização. Por isso você tem que perseverar na sua fé. Marta e Maria tiveram uma guerra interna entre a lógica e a fé. Nós vamos ver isso na sequência, na próxima semana. Mas eu quero que você ouça, querido, a palavra do Senhor hoje. Jesus não está atrasado. Ainda que você esteja há tempos esperando por um milagre que parece não chegar, Jesus nunca chega atrasado. Ele sabe a hora certa de agir. Aleluia! Ele não age segundo a nossa pressa. Quando Ele parece demorar, na verdade é porque Ele está preparando algo ainda maior. Ele virá por um caminho que você não espera. Aleluia! Quantos creem e recebem a palavra do Senhor? Uma terceira verdade que pode ser destacada hoje é essa daqui: seguir a Jesus é andar na luz. Você pode repetir junto comigo? Seguir a Jesus. Quando os discípulos questionam Jesus: você vai querer voltar para a Judeia, onde tentaram nos matar? Ele dá uma resposta que parece misteriosa.
O dia não tem 12 horas. Quem anda na luz não tropeça, pois vê a luz do mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Uau, o que quer dizer? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Jesus declarou-se claramente dizendo: eu sou a luz do mundo. Ou seja, quando você segue os passos de Jesus, você está seguro e não tropeça. Ele estava dizendo aos seus discípulos: vocês não têm o que temer, siga a luz, siga os meus passos, siga a agenda do céu e vocês estarão seguros. Agora, andar fora da vontade de Deus é que é perigoso. Andar distante de Jesus, optar pelo seu próprio caminho, é andar nas trevas. É como andar nas trevas. Por isso, ouça: o lugar mais seguro para se estar é no centro da vontade de Deus. O lugar mais seguro para se estar, o lugar mais seguro do mundo, é caminhar os passos de Jesus. É estar no centro da vontade de Deus para a sua vida. Você alcançará o seu destino em Deus, seguindo os passos de Jesus. Por isso, querido, siga os passos de Jesus, um de cada vez. Obedeça o que Ele te pede hoje, e você chegará ao propósito que Deus tem para a sua vida. Aleluia! Ele não te mostra o fim, é um passo de cada vez, é um dia de cada vez. Decida seguir os passos de Jesus hoje, decida obedecer a sua voz. Veja a tendência dos discípulos ao se preservar, ao buscar o comodismo. Jesus, lá na Judéia, querem nos matar, vamos ficar aqui mesmo. Perceba que o conforto é um grande mal da igreja dos nossos dias. Ah, está bom assim. Não precisa pagar o preço. Eu já tenho uma cadeira confortável para sentar. Eu já vou à igreja aos domingos, já está bom. Para que expor-se para evangelizar? O que meus vizinhos vão pensar de mim se eu falar para todo mundo que eu sou um cristão? Ah, se eu abrir uma igreja na minha casa, uau, mas como será? Vão acabar estragando o meu sofá. Ou quando eu quiser viajar, como eu vou fazer? Uau! Lá nos tacaram pedras, Jesus, vamos ficar aqui mesmo. Preste atenção, o conforto, o comodismo é uma grande armadilha na igreja dos nossos dias. O comodismo, o conforto pessoal é inimigo dos milagres, é inimigo do sobrenatural, é inimigo da obra de Deus, é inimigo da fé. Você deixou de seguir a Jesus, deixou de pagar o preço, abriu mão do discipulado, deixou de testemunhar como já fez um dia e pensa que está tudo bem assim. Ah, eu vou à igreja aos domingos, eu estou até assistindo uma igreja em casa. Não adianta nada você ir a uma igreja em casa para ser um assistente, para ser alguém que assiste, assim como você assiste ao culto aos domingos. Querido, você precisa seguir os passos de Jesus. Muitos não querem se expor, não querem pagar o preço, mas se você pensa e age assim, na verdade você já ficou para trás. Você deixou de seguir o caminho de Jesus, você deixou de seguir os seus passos, e você está andando em trevas. Tome cuidado, porque você pensa que está cômodo e seguro, mas você está prestes a tropeçar. É triste ver o esfriamento espiritual em muitos na igreja hoje em dia, a apostasia em que muitos têm vivido, pois deixaram de seguir os passos de Jesus. Enquanto, querido, aqueles que seguem a Jesus estão firmes na caminhada, esses estão seguros, porque são protegidos pela missão, são protegidos pelo seu chamado. Aleluia! Seguir os passos de Jesus é andar na luz. Aleluia!
Siga os passos de Jesus. E por último, eu quero que você acompanhe comigo. O último ponto, a última verdade a de se destacar hoje é essa daqui. As crises resultarão na manifestação da glória de Deus. Aleluia, isso é para os amigos de Jesus. Quantos amigos de Jesus vieram hoje? Você pode repetir isso junto comigo em voz alta? As crises... Você crê naquilo que falou? Você crê naquilo que falou? Você tem passado por crises? Não se preocupe, elas serão para a manifestação da glória de Deus na sua vida. Elas produzirão para você um bem eterno, diz o Senhor. Ainda que você não possa ver, ainda que hoje você não consiga entender. Eu trouxe uma frase de um comentarista bíblico, Charles Erdman, que resume muito bem esse tema. Eu quero que você leia comigo, prestando atenção. E diz assim: quando a tribulação assedia um crente, é perigoso afirmar que o seu propósito é algum benefício, ou que seu motivo é alguma bênção futura. Os propósitos de Deus estão além da nossa compreensão. O sofrimento é um mistério que nem sempre podemos desvendar. Mas é absolutamente certo que para um amigo de Jesus, o resultado do sofrimento será algum bem eterno, alguma manifestação da glória de Deus. Aleluia, você crê? Quando você vive uma tribulação, algo inesperado, é muito difícil você afirmar: olha, isso vai produzir uma bênção. Você não consegue ver bênção nenhuma. Olha, isso vai ser para o teu benefício, mas muitas vezes você não consegue ver. Sabe por quê? Porque os propósitos de Deus estão além da nossa compreensão. Os sofrimentos da vida são um mistério. Nem sempre nós teremos as respostas. Nem sempre nós veremos a lógica ou as explicações, mas nós podemos ter uma certeza de que o final, o resultado de cada adversidade, de cada crise, será um bem eterno e a manifestação da glória de Deus nas nossas vidas. Aleluia! Quantos amigos de Deus vieram nessa manhã? Amém. Nem sempre entenderemos, mas segundo a palavra de Deus, cremos todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! E a mensagem deste capítulo é: nem mesmo a morte é o fim, nem a enfermidade, nem a morte são o fim. Jesus diz: olha, Lázaro dormiu, e nós vamos e eu vou acordá-lo. Os discípulos não entendem a linguagem de Jesus, e então Jesus disse: Lázaro morreu. Perceba, ouça bem, querido, a morte dos crentes é comparada na Bíblia com o sono. É verdade. Alguém dorme na terra e acorda no céu, e acorda na eternidade. A morte dos crentes, diz a Bíblia, que é preciosa aos olhos do Senhor. Sabe por quê? Porque segundo as Escrituras, a morte não é o fim. Ele veio para nos dar a vida eterna. A morte de um crente não é um adeus, é um até logo, porque em breve nos encontraremos na eternidade. Querido, a palavra de Deus ainda diz lá em Filipenses capítulo 1, que para os crentes morrer é lucro. Ainda diz que é estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Veja, o tema central de todo esse capítulo, nós continuaremos na semana que vem, é que
Jesus é Deus e tem poder sobre a morte. Jesus venceu a morte, aleluia. Ele veio para nos dar a vida de Deus, a vida eterna com Deus. Quando Jesus ressuscita Lázaro, ele vai até lá, arriscando a sua vida para salvar o seu amigo, e ali os judeus decidem que vão matar Jesus. E pouco tempo depois eles o fazem. Mas o sinal da ressurreição de Lázaro, lembram-se? Os sinais do Evangelho de João apontam para algo maior a respeito de Jesus, são pistas. A ressurreição de Lázaro era apenas uma pista do que Jesus faria. Ao terceiro dia, Jesus venceu o pecado, a morte e o diabo e ressuscitou dos mortos. Aleluia! Ele é a ressurreição e a vida. Nele, ainda que alguém morra, viverá eternamente. Aleluia! Glória a Jesus! Concluindo, o que fazer quando nós não entendemos Deus? Podemos mudar a pergunta, como poderemos entender a Deus? Isaías 55:9 diz, como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Essa é a distância entre os nossos pensamentos e os do Senhor, entre os nossos caminhos e os do Senhor, como os céus são mais altos do que a terra. Por isso, querido, ser amado de Jesus, ser filho de Deus, não te fará imune das crises, não te impedirá de passar por aflições. Portanto, não se abata se você tem enfrentado crises, mas refugie-se em Deus, creia no Senhor e nas suas promessas, mesmo diante das adversidades. Sabe por quê? Deus tem um tempo certo para agir. O agir de Deus não é segundo a nossa pressa, não é segundo a nossa vontade. E ainda quando Deus parece demorar, Ele não se esqueceu de você. Jesus está a caminho, e Ele te diz nessa manhã, Ele ouviu quando você clamou, Ele viu quando você chorou, e Ele diz para você, não temas. Ele nunca chega atrasado. Pode ser que, pode não ser como você achou que seria, porque Ele vem por um caminho que você menos espera. Pode não ser como você pediu, mas é porque Ele tem um caminho ainda melhor. Um milagre que Ele fará na tua vida será ainda maior, infinitamente mais do que você pode pensar ou imaginar, segundo o seu poder que opera em nós. Por isso, o melhor que você pode fazer é seguir adiante e confiar em Jesus. Entregue a Ele o seu futuro, ao invés de tentar dar ordens a Deus, de estabelecer prazos, tempos, ou de falar, Deus, é assim que você tem que fazer, assim, assim, assim mesmo, toca no coração daquele, faz isso, essa semana é minha bênção. Diga, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, na terra como no céu. Deixa Jesus ir à frente e siga os seus passos, dia a dia. Ele não te mostra o fim, Ele só te mostra o próximo passo. Andar e seguir os passos de Jesus é andar na luz. Se você caminhar assim, não tropeçará. Não anseie pelo que virá. Ele te chama a crer hoje,
a obedecer hoje, a dar o próximo passo hoje. Você não está imune às crises, mas em última instância, elas produzirão, ainda que você não possa ver nem entender, um bem eterno e a manifestação da glória de Deus na tua vida.